Olá, pessoal! Estamos começando mais uma aula de língua portuguesa. Seguindo o nosso mapa focal do mês de novembro, nesta semana, do dia 22 ao dia 26, estudaremos o capítulo 12, das páginas 58 a 66, o estudo da língua nas páginas 67 a 70 e o mais atividades na página 90. O título do capítulo 12 é O Poder está na União. Cada um de nós tem um papel único e importante na sociedade, mas nossa individualidade se torna muito mais forte quando nos unimos para alcançar um objetivo. A união, além de quebrar barreiras, pode promover mudanças, melhorar o mundo e torná-lo mais justo. Agora, observem essa imagem aqui. Vocês sabem que o nosso material Trilhas, nas páginas de abertura dos capítulos, sempre nos traz alguma imagem para que nós façamos uma reflexão do assunto que vai ser trabalhado. Então, observem essa imagem dessas mãos aqui unidas e olhem os questionamentos que foram feitos para vocês. O que essa imagem nos faz lembrar? E que figura as mãos unidas estão formando? O que aconteceria caso uma mão fosse retirada? Cite uma situação em que a união foi importante para promover alguma mudança ou alcançar alguns de seus objetivos. Pense até na situação, em alguma vivência na escola, na sala de aula. Será que é importante essa união? Será que nós, em sala de aula, durante as aulas, durante alguma atividade, é importante a união com os colegas, a união com os professores, com toda a equipe da escola? E na sua casa também, será que essa união é importante na família? Pense nessa situação, pense nessa imagem, o que ela transmite e faça aí com seus professores e com seus colegas um diálogo sobre esse assunto, que é o que nós vamos trabalhar neste capítulo 12. O nosso material sempre traz várias leituras e hoje nós vamos começar aqui com a leitura 1, para início de conversa. O texto que você vai ler a seguir é um musical, ou seja, uma forma de teatro que combina música, dança e diálogos. O musical Os Saltimbancos foi inspirado no conto Os Músicos de Bremen, dos irmãos Grimm. No início desse musical, 4 animais, o jumento, o cachorro, a galinha e a gata, fogem de seus donos por se sentirem explorados e resolvem tentar a sorte como músicos. Letra A. Como esses animais podiam estar sendo explorados pelos seus donos? Como vocês imaginam, né? Olha só, os animais que temos aqui neste texto são o jumento, o cachorro, a galinha e a gata. Como vocês imaginam, caso vocês não conheçam ainda, né, essa história dos músicos de Bremen, como você imagina que esses animais estavam sendo explorados aí por seus donos? E letra B. A que musical ou músicas, né, ou musicais, você já assistiu? Será que você se lembra de algum musical que tenha assistido? Pode ser no teatro, pode ser no filme, pode ser no desenho, porque também existem filmes que são musicais. E qual o seu favorito e por quê? Tente se lembrar aí se você já assistiu algum, caso você lembre, conte aí aos seus colegas. Agora, leia um trecho do musical Os Saltimbancos, que mostra a importância da união. Então, neste musical, né, vai falar um pouco aí dessa vivência desses animais. Claro, como foi dito aqui, é um trecho, porque esse texto, esse musical, ele é grande. Então, aqui nós vamos ler um trecho dele, que também é um trecho grande. Eu vou ler para vocês, claro, em forma de texto mesmo, mas ele é um musical. E depois, caso você possa, né, se tiver essa possibilidade, olha, eu trouxe aqui ao lado a imagem dos saltimbancos no teatro. Então, se você procurar aí na internet, você vai achar vários vídeos deste musical. Aqui é só uma imagem que eu coloquei para ilustrar para vocês, este musical. Então, espero que depois vocês possam assistir. Quem sabe até seja possível que vocês assistam juntos aí na escola. Então, eu vou ler para vocês, acompanhem aqui. Eu vou ler em forma de diálogo, mas como eu disse, quando você puder assistir o musical, será bem interessante. O título, então, deste trecho é A Pousada do Bom Barão. Percebam que como se trata de um musical, que é um teatro, tem uma encenação, então nós vamos ter, antes, né, de cada fala, o nome do personagem, quem é que está falando cada trecho aí
deste diálogo. Então, começa com todos. Vamos tratar uma hospedagem para descansar e seguir viagem. A gata: olha que linda aquela pensão que se chama Pousada do Bom Barão. E o jumento: para mim esse nome não sei não. A galinha: já tô aqui de tão tubarão. A gata: mas vamos, não custa tentar. É só por uma noite e depois se mudar. E o cachorro: ai, ai, ali tem uma placa que cheira a uma bruta urucubaca. Todos: proibida a entrada. Exijo gravata e dados pessoais. Proibido aos mendigos e aos animais. Ah! E o jumento: puxa, puxa, que desacato. Eu, afinal, sou um jumento ou um rato. E o cachorro: poxa, poxa, que desrespeito. Se duvidar, eu entro no peito. E a galinha: Cacilda, Cacilda, que bela tramóia. Já estava pensando numa boa boia. E a gata: que bode, mas isso é o fim. Parece que todos estão contra mim. As crianças: tentem olhar ali pela janela. Quem sabe não tem ninguém dentro dela. E se for assim, vocês podem entrar, fazer uma boca e depois se arrancar. O jumento: puxa, puxa, o que é que estou vendo? Vivendo e aprendendo, vivendo e aprendendo. Tem 4 pessoas naquele salão e uma das 4 é o meu patrão. E o cachorro: poxa, poxa, vejam vocês, é o meu patrão, já com os outros 3. E a gata: que grilo, não é uma boa, aquela coroa é a minha patroa. E a galinha: Cacilda, Cacilda, coisa de maluco, é o meu patrão que tá com o trabuco. E as crianças: caramba, caramba, como é que é? Eu acho que é hora de dar no pé. Para quem não quiser entrar de gaiato, o melhor negócio é dormir no mato. Todos: caramba, caramba, como é que é? Eu acho que é hora de dar no pé. Para quem não quiser entrar de gaiato, o melhor negócio é dormir no mato. E o jumento: porém, já tô fulo da vida, ter toda a razão e nenhuma comida. E o cachorro: a minha barriga não se acostuma a ter toda a razão e comida nenhuma. Galinha: porém, já me sinto aflita, me sinto assada, acho que tô frita. E a gata: já vamos sentar a pua, botar os safados no meio da rua. E todos: 4 juntos, braços dados, damos o fora nesses safados. Braços dados, juntos 4, chutar os safados para fora do teatro. Dados juntos, 4 braços, e esses safados já estão no bagaço. 4 braços dados juntos, e esses safados vão virar presunto. Aqui aparece uma música, tá? Por isso que tem aqui, ó, música A Batalha, que é a música que vocês vão ouvir quando assistirem o musical. E a gata continua: mas eles fugiram. O cachorro: é mesmo. E todos: vitória, vitória, vitória. A gata: mas como é que a gente conseguiu? E o jumento: vocês estão vendo só? Nós expulsamos os barões. E a gata: e a casa é nossa. Onde é que tem almofada? O jumento: calma, calma, vamos procurar entender alguma coisa. Nós estávamos juntos, certo? E todos: certo. O jumento: juntos entramos na casa. Sim. E juntos atacamos sem medo. Sim. E o jumento finaliza: segunda lição do dia: um bicho só é só um bicho. Agora todos juntos somos fortes. E quando vocês puderem assistir a esse musical, vocês vão ver que eles cantam essa música que falam de todos juntos somos fortes. É uma música também bem interessante. Claro que aqui, pessoal, eu fiz a leitura para vocês de uma maneira que não tem muita graça, né? Porque eu li em formato de diálogo, mas o legal é que vocês possam assistir a encenação, né, deste musical. Começando agora, então, a nossa interpretação. Nós começamos aqui a página 64 com uma biografia do autor. O autor é o Sérgio Bardotti, né? Aqui tem o ano de nascimento e de falecimento, considerado um dos maiores compositores italianos,
nasceu em Pávia, na Itália. No Brasil, fez parceria com Chico Buarque, Toquinho e Vinícius de Moraes. Seu musical infantil, Um Musicande, foi traduzido para o português e adaptado por Chico Buarque com o nome Os Saltimbancos, que é esse que eu sugeri para que vocês possam assistir. Interpretação oral, tem essa parte da oralidade, que é muito forte também no nosso material, que é o momento de você conversar, de você expor as suas opiniões e também de ouvir as opiniões dos seus amigos. Qual é a principal lição apresentada no trecho do musical Os Saltimbancos? Qual é essa lição? O que eles juntos, né, os 4 amigos ali, aprenderam, né, colocaram em prática e qual a importância disso também? E a número 2. Se você tivesse que interpretar um dos personagens principais do musical Os Saltimbancos, qual deles você interpretaria e por quê? Qual daqueles 4 animais você se identifica, você se interessa mais? Conte aí aos seus colegas e também explique por quê. Agora chegamos na interpretação escrita. Número 1. Agora você vai ter que voltar algumas vezes no texto para localizar as informações. No trecho do musical apresentado, os animais pararam na pousada do Bom Barão para descansar e seguir viagem. Qual objetivo o cachorro viu que impediria a entrada deles na pousada? Então, quando eles pararam lá na porta da pousada, quando eles estavam pensando em entrar, o cachorro percebeu alguma coisa que impedisse a entrada. Qual foi esse impedimento que o cachorro encontrou? Localize lá no texto e escreva aí. 2. Quem os animais viram dentro da pousada? Então, quando eles observaram pela janela, quem é que eles viram que estava lá dentro? E número 3. Volte ao texto e sublinhe as falas das crianças. Sublinhar, pessoal, caso vocês não se lembrem, é passar um risco abaixo das frases. Então, pegue aí a sua régua e passe aí um risco sublinhando a fala das crianças. Em seguida, você vai responder: qual a função dessas falas no trecho desse musical dos Saltimbancos? Qual foi a função das falas das crianças aí neste trecho que nós lemos? Número 4. Relacione os animais abaixo a cada uma das falas apresentadas. Então, quando for uma fala do jumento, você coloque número 1. Quando for do cachorro, número 2. Da galinha, número 3. E da gata, número 4. Então, nós temos aqui a primeira fala. Quando nós lemos o seguinte: puxa, puxa, que desacato. Eu, afinal, sou um jumento ou um rato? A própria fala já diz. Ele faz uma pergunta: sou um jumento ou um rato? Então, aqui nós já temos o número 1. Quem disse essa frase foi o jumento. Agora, você vai identificar as outras falas e colocar qual animal disse cada uma delas. Número 5. Releia a seguir o final do texto estudado nesta sessão. Então, o finalzinho é assim: o jumento diz: segunda lição do dia, um bicho é só um bicho. Agora, todos juntos, observem aqui, né, a reticências, que deu uma pausa, e aí todos dizem: somos fortes. Assinale qual provérbio indicado abaixo se relaciona ao trecho acima e em seguida explique o porquê. Provérbio, caso vocês tenham esquecido, são aqueles ditados populares. São ditados populares que sempre trazem um ensinamento para nós. Então, qual dos 3 aqui embaixo, né, tem uma relação direta com a fala lá em cima do jumento e de todos? Será que é esse aqui, de grão em grão, a galinha enche o papo? Ou, em casa de ferreiro, o espeto é de pau? Ou o último, a união faz a força? Então, qual desses 3 provérbios tem uma ligação com essa fala aqui do texto que nós lemos? Então, assinale qual deles você considera correto e aqui nas linhas de baixo você escreva aí uma explicação, por que você considera esse provérbio o mais adequado. Nós temos aqui do lado direito, vivendo valores. Vocês sabem que o nosso material sempre traz aí uma ligação com algum fato do nosso dia a dia. Então, nesse Vivendo Valores, olha a dica. Muitas vezes, sozinhos, não conseguimos fazer a diferença, mas quando nos unimos, nos tornamos mais fortes e conseguimos mudar o mundo. Então, esse trechinho aqui do Vivendo Valores também te ajuda a descobrir qual é
aqui o provérbio adequado a essa frase do nosso texto. Na página 66, atividade 6, observe as capas do livro abaixo. Então, nós temos aqui a primeira capa do livro, da Ruth Rocha, que tem o título Os Músicos de Bremen, que faz parte aí, né, que tem a ver com o que nós acabamos de ler, que são esses animais aí, os personagens dos Músicos de Bremen. Também, se for possível, faça a leitura desses livros aí com seus professores e com seus colegas. E do lado direito, nós temos aqui também o livro, né, Os Saltimbancos, de Chico Buarque, como nós lemos na página anterior. A pergunta é, o que as duas capas têm em comum? Tá fácil aí a explicação, né? Caso você tenha esquecido, volte lá desde o início do capítulo, nas páginas de abertura, e vá lendo novamente, você vai conseguir chegar aí numa parte, num trecho, que você vai se lembrar o que esse livro, Os Músicos de Bremen, tem em relação ao livro aqui, Os Saltimbancos. Número 7. Rima é a repetição de um mesmo som em uma estrofe. Ligue as colunas a seguir, relacionando as palavras do texto que rimam entre si. Vocês devem ter percebido que durante a leitura do texto, vários trechos, né, nós encontramos rimas. Como se trata de um musical, sempre que nós cantamos uma música, é possível percebermos as rimas que aquela música nos traz. A música também é um tipo de poema, a música tem poesia e por isso também tem rimas. No caso aí do nosso texto, nós encontramos algumas rimas. Então, como foi dito ali, rima é quando as palavras têm o mesmo som final. Então, nós temos aqui pessoais, hospedagem e vida. E do lado direito nós temos comida, animais e viagem. Eu vou ligar o primeiro para vocês, depois vocês vão ligar as demais. Então, olha só, pessoais rima com animais. Agora você faça as outras ligações aí. O musical é uma forma de teatro que combina música, dança e diálogos. Ele é escrito com o objetivo de ser encenado. É um texto teatral, né? É um texto teatral também que envolve a música, por isso que ele é chamado de musical. Chegamos agora, pessoal, no estudo da língua. No estudo da língua de hoje, nós vamos estudar aqui o sujeito e o predicado. Vocês se lembram que nas aulas anteriores nós estudamos a diferença entre frase e oração. E o sujeito e predicado tem tudo a ver aí com essa frase, com essa oração que nós estudamos nas aulas anteriores. No capítulo anterior, você aprendeu o que é uma oração. Nessa sessão, você vai conhecer dois termos que compõem uma oração, que é o sujeito e o predicado. Observe a fotografia e leia a legenda a seguir. Depois responda as questões. Então, olha essa imagem dessa foto que nós temos aqui. E embaixo tem a seguinte frase. Lauro faz manobras radicais com o skate. Então, nós temos aqui um menino, que é o Lauro, e o que o Lauro está fazendo? O Lauro está fazendo aqui algumas manobras radicais com o seu skate. Então, olha o que está perguntando abaixo. De acordo com as informações da legenda, que é essa frase que eu acabei de ler para vocês, quem realiza a ação expressa pela forma verbal faz? Então, quando fala aqui, ó, faz manobras, quem é que faz as manobras de acordo aqui com a imagem e com essa legenda? Quem faz essas manobras? O Lauro. Então, para encontrarmos o sujeito em uma oração, nós fazemos essa pergunta, quem? Então, como disse ali, ó, quem é que está realizando a ação aí, né, de fazer as manobras? É o Lauro. E a perguntinha B, o que foi informado sobre o Lauro? Então, nós já sabemos quem é que fez, né, a ação, que no caso foi o Lauro. Agora, o que foi informado sobre o Lauro? Ou seja, o que o Lauro está fazendo? Olha lá o resto da frase que você já vai encontrar a resposta. A informação que nós temos lá é que ele faz manobras radicais com o skate. E aqui embaixo nós temos uma explicação. Ao responder essas questões, você pode perceber que uma oração é formada por dois termos. Então, nós temos aqui o primeiro termo. Um termo que indica quem realiza a ação expressa pelo verbo, né? Ó, no caso que nós temos ali é o verbo faz, né? Então, quem é que faz aquela ação expressa lá? O Lauro. E o outro termo que informa algo
sobre o ser que realiza a ação, ou seja, né, o que ele está fazendo. No caso aqui, nós temos o Lauro e nós temos também o que o Lauro está fazendo. Então, o Lauro é o sujeito da oração. E o que o Lauro está fazendo, que no caso são as manobras radicais com skate, é o predicado desta oração. A explicação vem aqui na página 68. Olha, sujeito é o termo sobre o qual se declara algo. É quando eu pergunto quem. Quem está fazendo a ação? Quem está realizando a ação nesta frase, nesta oração? E o predicado? O predicado é o termo que informa algo sobre o sujeito. É no predicado que fica o verbo da oração. Então, olha aqui novamente, ó, a mesma frase que nós lemos na página anterior. Lauro faz manobras radicais com o skate. Então, o sujeito é o Lauro. Ou seja, quando eu pergunto quem está fazendo, é o Lauro. E depois eu pergunto o que ele está fazendo. Ele faz manobras radicais com o skate, é o predicado. Então, essas duas perguntas que você pode fazer sempre aí na oração para identificar o sujeito e o predicado. Você pergunta quem? Quem realizou a ação? No caso aqui foi o Lauro. E depois você pergunta o que o Lauro fez, ou o que o Lauro realizou, ou qual a ação realizada por Lauro. Ele faz manobras radicais com skate. A forma verbal faz está no singular, assim como o sujeito Lauro. Isso acontece porque na oração o verbo deve concordar com o sujeito. Nós também já falamos bastante em outras aulas da importância da concordância, né? O verbo precisa estar sempre em concordância com o sujeito. Então, quando nós temos uma frase no plural, todas as palavras que acompanham aí o sujeito, o verbo, devem também estar escritas no plural. Ou, se elas estiverem no singular, a mesma coisa. Então, nós temos aqui a atividade 2, ó. Reescreva a oração. Lauro faz manobras radicais com skate, substituindo o termo Lauro, né, pelo termo os meninos. E faça as alterações necessárias. Porque olha só, quando eu falo Lauro, eu estou falando no singular. É só uma pessoa. Quando eu falo os meninos, eu estou passando para o plural. Então, como vai ficar essa frase escrita aí no plural? O início vai ser assim, ó, os meninos. E agora eu deixo para que vocês completem aí, sempre lembrando dessa concordância. Atividade 1. Reescreva as orações a seguir, substituindo o sujeito pelo termo indicado entre parênteses. Aqui nós vamos fazer a mesma coisa que acabamos de fazer ali em cima. Nós vamos ter que fazer a modificação, as alterações necessárias para que as orações continuem tendo concordância. Então, a primeira é assim. Nós temos aqui, ó. O salgado estava delicioso. Então, nós temos aqui uma oração que está no singular. Agora, nós vamos falar do salgado e do bolo. Nós já vamos usar aí dois termos. Então, como vai ficar? Olha só. O salgado e o bolo estavam deliciosos. Perceberam que o verbo estava, ele teve que ser modificado, né? Para que tivesse concordância. Antes, nós tínhamos apenas o salgado. Era só um substantivo, né? Agora, nós passamos para salgado e para bolo. Então, aí nós tivemos que fazer a adequação para o plural. A mesma coisa você vai fazer com as demais frases aqui. As flores colorem o jardim. Você vai modificar para a flor. Meus pais leem o jornal na cozinha. Você vai alterar para minha mãe. Nós vamos para a casa da vovó. Você vai mudar para o pronome eu. Ele arrumou a casa, você vai trocar pelo pronome eles. Na página 69, atividade 2, leia a tirinha a seguir e responda as questões. Então, nessa tirinha, né, nós temos aí algumas falas. A primeira fala, quando eu fundar um país, esta será a bandeira. Então, tá aqui a bandeira, né, que o personagem criou. As cores têm algum significado? Claro! O rosa representa o sorvete de morango. O bege representa o de creme e o marrom representa a cobertura de chocolate. Então, aqui ele usou alguns argumentos para explicar aí, para justificar o motivo da escolha das cores da bandeira. Letra A. Porque os personagens estão babando no último quadrinho. Então, observem aqui o último quadrinho, de acordo com o sentido, com o contexto dessa história em quadrinhos, por que eles estão babando lá no final?
E letra B. Porque a forma verbal tem, caso vocês não se lembrem, pessoal, esse tem, quando ele recebe o acento circunflexo, é quando eu estou usando no plural. Então, é tem, eu pronuncio da maneira correta, assim, ó, tem, né? Então, porque a forma verbal tem, na fala do menino, no segundo quadrinho, está no plural? Por que que está escrito, então, no segundo quadrinho, no plural? Leia novamente e explique aí como você entendeu. Letra C. Releia as 3 orações do terceiro quadrinho. Destaque da página 3 do material complementar, que eu vou mostrar para vocês a seguir, os termos de cada uma delas e colhe-os no quadro abaixo. Então, você vai ver que nós teremos lá no material complementar essas falas e você vai destacar e colar o sujeito e o predicado de cada uma delas aqui abaixo. E depois, a letra D, você vai responder. E se você fundasse um país, quais seriam as cores da bandeira dele e por quê? Você viu lá em cima que o personagem usou as cores relacionando aí com os sabores do sorvete. E você, caso fosse criar um país, fundar um país, qual seria, né, como seria a sua bandeira, né, e qual justificativa da escolha aí das cores, né, da sua bandeira. Aqui, pessoal, é o que eu falei para vocês, que vocês vão ter que destacar lá na página, lá no final, na página 3 do material complementar. E aí vocês vão destacar aqui, ó. Então, nós já temos aqui, ó, todas as falas lá do último quadrinho, daquela história, nós temos aqui. O rosa representa o sorvete de morango, o bege representa o de creme e o marrom representa a cobertura de chocolate. Se vocês perceberam, aqui já está separado o sujeito de cada oração do predicado. Então, você recorte, destaque aí e colhe lá corretamente, né? De acordo com o sujeito e com o predicado de cada oração. Atividade 3 da página 70. Leia o texto abaixo e responda as questões a seguir. O título é Profissões do Futuro. Algumas profissões estarão em alta no futuro. Conheça algumas delas e veja com qual você mais se identifica. O lixólogo. Será que você já ouviu falar esse termo? Lixólogo. Será um especialista em soluções para transformar os detritos urbanos em fontes energéticas limpas. Detritos urbanos é o lixo, né, pessoal? O piloto de naves espaciais dispensa apresentações. Além de explorar o espaço, eles conduzirão turistas que pretendem conhecer a vida fora da Terra. O fiscal de mudanças climáticas vai monitorar as intervenções de empresas ou órgãos governamentais no clima. E o fazendeiro vertical administrará a produção de hortifruti granjeiros em edifícios. Os edifícios urbanos destinados à produção de alimentos orgânicos serão uma saída para aproveitar o espaço e produzir alimento de qualidade para a população. Atividade A é a atividade oral. Olha o balãozinho aqui, vai ser um momento de diálogo aí na sala de aula. Com qual das profissões você mais se identifica e por quê? Então, qual dessas aqui de cima, que nós acabamos de ler, você se identificaria e por quê? Conte aí para os seus colegas. Letra B. Indique o sujeito e o predicado das seguintes orações. Então, de acordo com o que nós estudamos nas páginas anteriores, localize o sujeito e o predicado das orações a seguir. Lembrando que quando eu vou identificar o sujeito, eu pergunto quem, né? O sujeito é com quem aconteceu aquela ação ou quem realizou aquela ação. E o predicado é o que ele realizou, é as ações feitas. Então, nós temos aqui, ó, primeira frase. Algumas profissões estarão em alta no futuro. E a letra B, o piloto de naves espaciais dispensa apresentações. Então, você vai colocar aí nas linhas, olha, o sujeito e o predicado da primeira oração e o sujeito e o predicado da segunda oração. Leia novamente e tente identificar aí em cada uma delas o sujeito e o predicado. Chegamos no Mais Atividades hoje, na página 90. Então, nós temos aqui na página 90, começando com a atividade 7. Contorne o ou os núcleos dos sujeitos destacados nas orações. Nós acabamos de ver que toda oração ele tem um sujeito, que é quem realizou a ação,
certo? Mas dentro do sujeito nós temos um núcleo, né? Como se fosse o núcleo, o principal. Então nós temos aqui na letra A. O pai do meu amigo não gostou do filme. O sujeito que nós temos aqui nessa oração é o pai do meu amigo. O sujeito já está destacado. Mas qual é o núcleo aí, o principal aí desse sujeito? Quem é? É o pai. Então, circule aí o pai. Na letra B, vou fazer mais uma com vocês. Meus primos viajarão com a gente para a praia. O sujeito, meus primos. Mas qual é o núcleo desse sujeito? O principal aí? Primos. Então, você também faça a mesma análise na C, D, E e F e circule aí o núcleo dos sujeitos. A letra B. Sublinhe, como eu disse agora há pouco, sublinhar é você passar uma linha abaixo aí, tá? Então, pegue a sua régua e sublinhe a forma verbal de cada frase e depois complete o quadro abaixo com o sujeito e o predicado. Quando você primeiro identifica a forma verbal, fica um pouco mais fácil de você identificar depois o sujeito e o predicado. Então, na primeira oração, as meninas jogaram basquete ontem. Qual a forma verbal que nós encontramos? Jogaram. Agora, lá embaixo, você vai escrever qual é o sujeito dessa frase e qual é o predicado, certo? Então, vamos ver novamente aqui, ó. As meninas jogaram basquete ontem. Então, a forma verbal, a ação, é jogaram. Então, nós vamos fazer aquela pergunta, jogaram? Quem? As meninas. E depois, o que as meninas fizeram, né? Para que nós encontremos aí o predicado, nós temos que perguntar o que elas fizeram, ou seja, qual foi a ação, o que elas fizeram, o que elas realizaram, jogaram basquete ontem. Então, nós temos aí o sujeito, que é quem realizou a ação, no caso aqui, as meninas. E depois nós temos o predicado, que é qual foi a ação realizada. Jogaram basquete ontem. Então, façam o mesmo com as demais orações e localizem aí o sujeito e o predicado. E a número 9, nós temos aqui. O que é possível perceber quanto aos sujeitos e as formas verbais nas orações da atividade anterior? Então, olha aqui, nós temos, por exemplo, na letra A, as meninas. E olha a forma verbal, jogaram. Então, o que nós podemos perceber? Olha como está as meninas e olha a forma verbal, jogaram. O que nós temos aí em comum, né, entre o sujeito e a forma verbal de cada uma das frases aí que vocês vão ler e vão identificar as respostas, né? Assim como vocês vão identificar também o sujeito e o predicado de cada oração. Chegamos ao final, então, aí, pessoal, de mais uma aula de língua portuguesa. Como eu sugeri lá no início da aula, se vocês puderem, ou em sala de aula com a turma toda, ou em casa, assistam ao musical Os Saltimbancos. Como eu disse, se você consultar, se você acessar o YouTube, você vai encontrar muitos vídeos aí da encenação desse musical Os Saltimbancos. Então, se for possível, assista, que você vai entender melhor ainda aí o texto que nós lemos. Se for possível também, né, junto aí com a sua turma, leiam um livro, A História dos Músicos de Bremen, que também é uma história bem divertida, bem gostosa de ler. Certo, pessoal? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.